Amém, glória a Deus. Motivo de muita alegria podermos estarmos aqui reunidas, mais uma vez para falar da palavra do Senhor. Eu me chamo Kisla, sou da Assembleia de Deus de Monte Betel, do estado do Rio de Janeiro, ali no Arsenal do Rio do Ouro, do pastor Oséias Coutinho. E hoje eu vou estar trazendo a palavra, que o Senhor colocou no meu coração, me dando um tema nessa tarde, dizendo o poder da oração. Vai estar no livro de Atos, capítulo 12. Né? Tem vários subtemas aqui, mas vamos focar a parte onde que Pedro é livre da prisão. E como subtítulo de tema vai ser quando a vida sentimental parece estar presa. Então, se as irmãs puderem acompanhar a leitura do livro de Atos, capítulo 12, diz assim a palavra do Senhor. A partir do versículo 5, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias. E os guardas diante da porta aguardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real ou que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dava para a cidade, ao qual lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo desapareceu dele, se apartou-se dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E reconhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E assentando-lhes ele com a mão, e acenando-lhe ele com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar. Amém. Até o versículo 17, lemos essa palavra que o Senhor vem nos falar nesse dia. Em Atos capítulo 12, Pedro, ele estava na prisão, ele estava acorrentado, ele estava sendo vigiado por soldados, com sentença praticamente decretada. Humanamente falando, não havia saída. E talvez algumas mulheres da célula de hoje que estão aqui reunidas, ou você que está vendo essa mensagem através das mídias sociais, esteja assim hoje, presa a um relacionamento que não flui, presa a traumas do passado, presa a medo, de recomeçar, presa à solidão, presas à culpa de escolhas antigas. Mas o versículo 5 diz algo poderoso, que Pedro,
pois estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando. Enquanto ele não via saída, o céu estava sendo movimentado. Aleluia. E o que a prisão ela representa, minhas queridas irmãs, aqui, a prisão ela pode representar, trazendo para a nossa situação de hoje, pode representar o coração fechado, pode representar feridas não curadas, relacionamentos frustrados, espera que parece longa demais. Essa prisão, ela pode representar promessas que parecem distantes, mas algo, quando diz a palavra do Senhor, algo muda quando alguém decide orar. Aleluia. E aqui está o segredo. A oração, ela cria um ambiente onde Deus intervém. Porque o anjo só entrou e só foi resgatar Pedro porque havia oração. Havia uma igreja que orava, que pedia pelo seu servo que estava lá naquela prisão. E a Bíblia diz que um anjo apareceu, a luz brilhou na prisão, as correntes caíram e as portas se abriram sozinha. Devíamos prestar atenção nisso, porque as correntes elas caíram, as portas elas se abriram e Pedro saiu andando daquele lugar. E nada disso foi feito por força humana, foi resposta específica de oração. Porque a oração, ela move a mão de Deus, ela faz com que haja e aconteça uma ação. E talvez você esteja tentando resolver tudo na força, no controle, na ansiedade. Mas Deus está te dizendo hoje, minha querida irmã, para mim também, Ele está te dizendo, filha, volte para o lugar da oração. Porque mulheres que oram não vivem presas. Uma mulher que ora é uma mulher que não é governada pelo medo, que não aceita qualquer relacionamento por carência, que não se desespera pela espera, que não negocia os seus valores, que não perde a identidade, porque quem ora desenvolve intimidade com Deus. E intimidade, ela gera discernimento. A palavra do Senhor vai nos dizer que a igreja orava sem cessar. E o texto diz que a oração era constante. Não era uma oração e parava, não era um momento, mas era uma oração sem cessar, uma oração constante. Não foi uma oração apressada, não foi uma oração de Deus resolve aí. Foi intercessão perseverante, vida sentimental não se constrói na pressa, se constrói na dependência. Talvez o que Deus quer curar não é o seu estado civil, mas é o seu interior. E que viemos colocar a aplicação dessa palavra para as nossas vidas hoje, vendo para cada tipo de mulher, para cada estado civil, porque aqui eu sei que tem irmãs que são casadas, solteiras, viúvas, as que estão esperando em Deus. Então, para as solteiras, Deus nos diz nessa noite, não é tempo de desespero, é tempo de preparação. E as irmãs que são casadas, ore pelo seu casamento, antes de reclamar dele, ore para que Deus atue no momento certo, o milagre vai acontecer. As que são divorciadas, Deus diz nessa noite que a sua história não terminou. Deus ainda escreve capítulos novos, é tempo de recomeço. E as que estão em processo de cura, o Senhor nos diz, não saia da prisão antes de estar livre por dentro.
Espere em Deus, espere que o Senhor vai te dar a vitória. E as viúvas, o luto, ele não cancela a promessa de Deus sobre a sua vida. A promessa, e Deus, ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Porque quando Pedro bateu a porta, os próprios irmãos não acreditaram que era ele, ficaram incrédulos. E às vezes estamos orando, mas não acreditamos que Deus pode fazer. Quem é que nunca ficou perplexo com quando Deus ele atende a nossa oração, mas que possamos orar crendo, que possamos orar esperando, que possamos orar preparadas para receber aquilo que nós pedimos a Deus. Porque hoje sim, como em Atos 12, correntes emocionais estão caindo, prisões espirituais estão se abrindo, traumas estão sendo tratados, mulheres estão sendo libertadas da carência e Deus está restaurando a fé na sua promessa, porque onde há oração constante, há intervenção divina. Aleluia, e que possamos guardar esta palavra. Deus, ele age em oração constante, que não venhamos esquecer das promessas do Senhor. Pode os nossos olhos material, nossos olhos físicos, está parecendo que está demorando, mas Deus faz no momento certo e o céu só se move mediante a sua oração, a minha oração. Então persevere, mesmo que você não consiga ouvir a voz de Deus, continue orando, continue clamando, porque aqueles que clamam incessantemente, Deus traz a resposta. Aleluia, e que o Espírito Santo possa falar melhor a cada coração nesta noite, nesse finalzinho de tarde, que o Espírito Santo de Deus possa revelar melhor ao coração de cada irmã, e eu agradeço a oportunidade mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.